E o nosso programa continua cheio de muita coisa bacana nessa manhã deliciosa de domingo. Bom, gente, ser arquiteto é muito mais além. É ser um verdadeiro artista na arte de projetar, organizar espaços, sempre pensando no conforto e na funcionalidade. Uma profissão muito legal e que ao longo dos anos foi se transformando. Vamos assistir agora uma matéria especial sobre o novo perfil desse profissional. Para ser arquiteto, é fundamental ter criatividade, sensibilidade e interesse pelas artes. É preciso estar atento às tendências e criar projetos que mudam a paisagem e a vida das pessoas. Só em Brasília são mais de 2.000 profissionais e esse número não para de crescer. Muitos jovens sonham em seguir carreira. É o caso da estudante de arquitetura, Débora Leal. Eu sempre quis escolher para mim alguma coisa que tivesse uma responsabilidade com as pessoas e que não fosse só mais uma coisa e que envolvesse criatividade e que fosse desafiador para sempre. Então eu acho que eu encontrei isso tudo em arquitetura. Um lugar, uma lembrança sempre remete a um lugar. A sua casa, um lugar onde você se sente seguro, do seu trabalho. Sempre você lembra de um lugar. E eu queria ser responsável por fazer parte da lembrança de alguém, mesmo que indiretamente. Muitos jovens, como a Débora, sonham em poder contribuir com conforto e funcionalidade na vida das pessoas, trabalhando com arquitetura e urbanismo. Então, vamos saber mais sobre esse profissional? Nossa equipe foi até o Conselho Regional de Arquitetura saber um pouco mais do censo que arquitetos e urbanistas participaram e que revela dados bem interessantes. Então é um mercado que tem predominantemente mulheres, dentre 2.700 profissionais ativos, a gente tem aproximadamente 1.500 mulheres trabalhando, que é um percentual grande. Brasília é a 8ª concentração de arquitetos no país. Então aqui no Distrito Federal a gente tem uma faixa etária mais concentrada na faixa de 30 a 35 anos. Isso também decorrente de uma expansão no ensino de uns 10 anos para cá, onde a gente teve a ampliação de vários cursos de arquitetura. Hoje a gente tem 11 cursos de arquitetura aqui no Distrito Federal. A galera pensa muito em montar seu próprio escritório e fazer isso com amigos. A gente vê muito escritório grande que aconteceu isso. Hoje, embora a gente tenha ainda uma concentração grande no serviço público, algo em torno de 27,5% dos profissionais registrados aqui trabalham no setor público, nós temos já uma concentração de pessoas que trabalham com arquitetura de interiores, que é um percentual grande, com arquitetura paisagística, que é outra participação importante, né, em torno de 15%. E a própria característica maior do arquiteto, que é trabalhar com a concepção de projetos, em torno de 15% também de profissionais atuando nessa área. Porque a arquitetura tem vários rumos que eu posso tomar. Eu posso ir para a área de urbanismo, de paisagismo, de interiores e a área conceitual da arquitetura. E assim, até agora, que eu mais me identifico é a área conceitual, que é de fazer projetos e tal. Uma informação importante que o censo trouxe é que a remuneração continua sendo uma preocupação para os arquitetos e urbanistas. Essa remuneração ela é considerada baixa ou considerada uma má remuneração. Então, essas informações elas vão ajudar muito a que o Conselho possa definir as suas ações, tanto de fiscalização quanto de valorização da profissão, para que a gente possa superar essas dificuldades que estão apresentadas e ampliar a participação dos arquitetos na economia aqui de Brasília. De você olhar um prédio e, nossa, de uma casa e ela ser muito bonita, uma coisa simples ou uma coisa muito grande. E eu acho que é isso, eu acho que em Brasília também a gente vê muito disso. Tem muita arquitetura e aqui fica muito interessante trabalhar nessa área. Não só para mim, como para as outras pessoas. Mesmo que você entre num lugar e nem saiba quem fez aquilo, mas você olha e você gosta e você se sente bem, te surpreende. Eu acho que isso é muito importante na arquitetura, não ser só mais uma coisa. Acho que em tudo, não ser só mais uma coisa.
E o nosso programa continua cheio de muita coisa bacana nessa manhã deliciosa de domingo. Bom, gente, ser arquiteto é muito mais além. É ser um verdadeiro artista na arte de projetar, organizar espaços, sempre pensando no conforto e na funcionalidade. Uma profissão muito legal e que ao longo dos anos foi se transformando. Vamos assistir agora uma matéria especial sobre o novo perfil desse profissional. Para ser arquiteto, é fundamental ter criatividade, sensibilidade e interesse pelas artes. É preciso estar atento às tendências e criar projetos que mudam a paisagem e a vida das pessoas. Só em Brasília são mais de 2.000 profissionais e esse número não para de crescer. Muitos jovens sonham em seguir carreira. É o caso da estudante de arquitetura, Débora Leal. Eu sempre quis escolher para mim alguma coisa que tivesse uma responsabilidade com as pessoas e que não fosse só mais uma coisa e que envolvesse criatividade e que fosse desafiador para sempre. Então eu acho que eu encontrei isso tudo em arquitetura. Um lugar, uma lembrança sempre remete a um lugar, a sua casa, um lugar onde você se sente seguro, do seu trabalho, sempre você lembra de um lugar. E eu queria ser responsável por fazer parte da lembrança de alguém, mesmo que indiretamente. Muitos jovens, como a Débora, sonham em poder contribuir com conforto e funcionalidade na vida das pessoas, trabalhando com arquitetura e urbanismo. Então, vamos saber mais sobre esse profissional? Nossa equipe foi até o Conselho Regional de Arquitetura saber um pouco mais do censo que arquitetos e urbanistas participaram e que revela dados bem interessantes. Então é um mercado que tem predominantemente mulheres, dentre 2.700 profissionais ativos. A gente tem aproximadamente 1.500 mulheres trabalhando, que é um percentual grande. Brasília é a 8ª concentração de arquitetos no país. Então aqui no Distrito Federal a gente tem uma faixa etária mais concentrada na faixa de 30 a 35 anos. Isso também decorrente de uma expansão no ensino de uns 10 anos para cá, onde a gente teve a ampliação de vários cursos de arquitetura. Hoje a gente tem 11 cursos de arquitetura aqui no Distrito Federal. A galera pensa muito em montar seu próprio escritório e fazer isso com amigos. A gente vê muito escritório grande que aconteceu isso. Hoje, embora a gente tenha ainda uma concentração grande no serviço público, algo em torno de 27,5% dos profissionais registrados aqui trabalham no setor público, nós temos já uma concentração de pessoas que trabalham com arquitetura de interiores, que é um percentual grande, com arquitetura paisagística, que é outra participação importante, né, em torno de 15%, e a própria característica maior do arquiteto, que é trabalhar com a concepção de projetos, em torno de 15% também de profissionais atuando nessa área. Porque a arquitetura tem vários rumos que eu posso tomar. Eu posso ir para a área de urbanismo, de paisagismo, de interiores e a área conceitual da arquitetura. E assim, até agora, que eu mais me identifico é a área conceitual, que é de fazer projetos e tal. Uma informação importante que o censo trouxe é que a remuneração continua sendo uma preocupação para os arquitetos e urbanistas. Essa remuneração ela é considerada baixa ou considerada uma má remuneração. Então, essas informações elas vão ajudar muito a que o Conselho possa definir as suas ações, tanto de fiscalização quanto de valorização da profissão, para que a gente possa superar essas dificuldades que estão apresentadas e ampliar a participação dos arquitetos na economia aqui de Brasília. De você olhar um prédio e, nossa, de uma casa e ela ser muito bonita, uma coisa simples ou uma coisa muito grande. E eu acho que é isso, eu acho que em Brasília também a gente vê muito disso. Tem muita arquitetura e aqui fica muito interessante trabalhar nessa área. Não só para mim, como para as outras pessoas. Mesmo que você entre no lugar e nem saiba quem fez aquilo, mas você olha e você gosta e você se sente bem, te surpreende. Eu acho que isso é muito importante na arquitetura, não ser só mais uma coisa. Acho que em tudo, não ser só mais uma coisa. E o nosso programa continua cheio de muita coisa bacana nessa manhã deliciosa de domingo. Bom, gente, ser arquiteto é muito mais além.
É ser um verdadeiro artista na arte de projetar, organizar espaços, sempre pensando no conforto e na funcionalidade. Uma profissão muito legal e que ao longo dos anos foi se transformando. Vamos assistir agora uma matéria especial sobre o novo perfil desse profissional. Para ser arquiteto, é fundamental ter criatividade, sensibilidade e interesse pelas artes. É preciso estar atento às tendências e criar projetos que mudam a paisagem e a vida das pessoas. Só em Brasília são mais de 2.000 profissionais e esse número não para de crescer. Muitos jovens sonham em seguir carreira. É o caso da estudante de arquitetura Débora Leal. Eu sempre quis escolher para mim alguma coisa que tivesse uma responsabilidade com as pessoas e que não fosse só mais uma coisa e que envolvesse criatividade e que fosse desafiador para sempre. Então eu acho que eu encontrei isso tudo em arquitetura. Um lugar, uma lembrança sempre remete a um lugar. A sua casa, um lugar onde você se sente seguro, do seu trabalho. Sempre você lembra de um lugar. E eu queria ser responsável por fazer parte da lembrança de alguém, mesmo que indiretamente. Muitos jovens, como a Débora, sonham em poder contribuir com conforto e funcionalidade na vida das pessoas, trabalhando com arquitetura e urbanismo. Então, vamos saber mais sobre esse profissional? Nossa equipe foi até o Conselho Regional de Arquitetura saber um pouco mais do censo que arquitetos e urbanistas participaram e que revela dados bem interessantes. Então é um mercado que tem predominantemente mulheres, dentre 2.700 profissionais ativos. A gente tem aproximadamente 1.500 mulheres trabalhando, que é um percentual grande. Brasília é a 8ª concentração de arquitetos no país. Então aqui no Distrito Federal a gente tem uma faixa etária mais concentrada na faixa de 30 a 35 anos. Isso também decorrente de uma expansão no ensino de uns 10 anos para cá, onde a gente teve a ampliação de vários cursos de arquitetura. Hoje a gente tem 11 cursos de arquitetura aqui no Distrito Federal. A galera pensa muito em montar seu próprio escritório e fazer isso com amigos. A gente vê muito escritório grande que aconteceu isso. Hoje, embora a gente tenha ainda uma concentração grande no serviço público, algo em torno de 27,5% dos profissionais registrados aqui trabalham no setor público, nós temos já uma concentração de pessoas que trabalham com arquitetura de interiores, que é um percentual grande, com arquitetura paisagística, que é outra participação importante, né, em torno de 15%. E a própria característica maior do arquiteto, que é trabalhar com a concepção de projetos, em torno de 15% também de profissionais atuando nessa área. Porque a arquitetura tem vários rumos que eu posso tomar. Eu posso ir para a área de urbanismo, de paisagismo, de interiores e a área conceitual da arquitetura. E assim, até agora, que eu mais me identifico é a área conceitual, que é de fazer projetos e tal. Uma informação importante que o censo trouxe é que a remuneração continua sendo uma preocupação para os arquitetos e urbanistas. Essa remuneração ela é considerada baixa ou considerada uma má remuneração. Então, essas informações elas vão ajudar muito a que o Conselho possa definir as suas ações, tanto de fiscalização quanto de valorização da profissão, para que a gente possa superar essas dificuldades que estão apresentadas e ampliar a participação dos arquitetos na economia aqui de Brasília. De você olhar um prédio e, nossa, de uma casa e ela ser muito bonita, uma coisa simples ou uma coisa muito grande. E eu acho que é isso, eu acho que em Brasília também a gente vê muito disso. Tem muita arquitetura e aqui fica muito interessante trabalhar nessa área. Não só para mim, como para as outras pessoas. Mesmo que você entre no lugar e nem saiba quem fez aquilo, mas você olha e você gosta e você se sente bem, te surpreende. Eu acho que isso é muito importante na arquitetura, não ser só mais uma coisa. Acho que em tudo, não ser só mais uma coisa. E o nosso programa continua cheio de muita coisa bacana nessa manhã deliciosa de domingo. Bom, gente, ser arquiteto é muito mais além. É ser um verdadeiro artista na arte de projetar, organizar espaços, sempre pensando no conforto e na funcionalidade. Uma profissão muito legal e que ao longo dos anos foi se transformando. Vamos assistir agora uma matéria especial sobre o novo perfil desse profissional.
Para ser arquiteto, é fundamental ter criatividade, sensibilidade e interesse pelas artes. É preciso estar atento às tendências e criar projetos que mudam a paisagem e a vida das pessoas. Só em Brasília são mais de 2.000 profissionais e esse número não para de crescer. Muitos jovens sonham em seguir carreira. É o caso da estudante de arquitetura, Débora Leal. Eu sempre quis escolher para mim alguma coisa que tivesse uma responsabilidade com as pessoas e que não fosse só mais uma coisa e que envolvesse criatividade e que fosse desafiador para sempre. Então eu acho que eu encontrei isso tudo em arquitetura. Um lugar, uma lembrança sempre remete a um lugar, a sua casa, um lugar onde você se sente seguro, do seu trabalho, sempre você lembra de um lugar. E eu queria ser responsável por fazer parte da lembrança de alguém, mesmo que indiretamente. Muitos jovens, como a Débora, sonham em poder contribuir com conforto e funcionalidade na vida das pessoas, trabalhando com arquitetura e urbanismo. Então, vamos saber mais sobre esse profissional? Nossa equipe foi até o Conselho Regional de Arquitetura saber um pouco mais do censo que arquitetos e urbanistas participaram e que revela dados bem interessantes. Então é um mercado que tem predominantemente mulheres, dentre 2.700 profissionais ativos. A gente tem aproximadamente 1.500 mulheres trabalhando, que é um percentual grande. Brasília é a 8ª concentração de arquitetos no país. Então aqui no Distrito Federal a gente tem uma faixa etária mais concentrada na faixa de 30 a 35 anos. Isso também decorrente de uma expansão no ensino de uns 10 anos para cá, onde a gente teve a ampliação de vários cursos de arquitetura. Hoje a gente tem 11 cursos de arquitetura aqui no Distrito Federal. A galera pensa muito em montar seu próprio escritório e fazer isso com amigos. A gente vê muito escritório grande que aconteceu isso. Hoje, embora a gente tenha ainda uma concentração grande no serviço público, algo em torno de 27,5% dos profissionais registrados aqui trabalham no setor público, nós temos já uma concentração de pessoas que trabalham com arquitetura de interiores, que é um percentual grande, com arquitetura paisagística, que é outra participação importante, né, em torno de 15%. E a própria característica maior do arquiteto, que é trabalhar com a concepção de projetos, em torno de 15% também de profissionais atuando nessa área. Porque a arquitetura tem vários rumos que eu posso tomar. Eu posso ir para a área de urbanismo, de paisagismo, de interiores e a área conceitual da arquitetura. E assim, até agora, que eu mais me identifico é a área conceitual, que é de fazer projetos e tal. Uma informação importante que o censo trouxe é que a remuneração continua sendo uma preocupação para os arquitetos e urbanistas. Essa remuneração ela é considerada baixa ou considerada uma má remuneração. Então, essas informações elas vão ajudar muito a que o Conselho possa definir as suas ações, tanto de fiscalização quanto de valorização da profissão, para que a gente possa superar essas dificuldades que estão apresentadas e ampliar a participação dos arquitetos na economia aqui de Brasília. De você olhar um prédio e, nossa, de uma casa e ela ser muito bonita, uma coisa simples ou uma coisa muito grande. E eu acho que é isso, eu acho que em Brasília também a gente vê muito disso. Tem muita arquitetura e aqui fica muito interessante trabalhar nessa área. Não só para mim, como para as outras pessoas. Mesmo que você entre num lugar e nem saiba quem fez aquilo, mas você olha e você gosta e você se sente bem, te surpreende. Eu acho que isso é muito importante na arquitetura, não ser só mais uma coisa. Acho que em tudo, não ser só mais uma coisa.